Bom, o Fedon, é, então, agora a gente, em contraste com Parmênides, que apresenta o jovem Sócrates, Platão lidando com uma velha lembrança mediada de uma das primeiras formulações e diálogos acerca da teoria das formas. Agora você tem Platão se lembrando de um momento dramático também através de várias mediações, em que você tem talvez a última das formulações da teoria das formas por Sócrates. Então Sócrates aparece aí nesse momento dramático, né? Não com um dos seus dialogantes, mas com muitos, né? com Críton, Quebes e Símias aparecem como uma espécie de personagens principais no desenvolvimento do argumento, com uma proeminência particular no final dele, aí o Sócrates apresenta quase como um resumo as doutrinas que estão na vizinhança da teoria das formas, esse combo que envolve a separabilidade da inteligibilidade do mundo, a separabilidade da alma do corpo e a imortalidade, que significa a imperecibilidade e o não surgimento tanto da alma quanto das formas. A alma sendo uma forma, a palavra não é tão utilizada, mas ela a alma tem uma aparece aqui a ideia de que a alma tem uma congeneridade com as formas. Então, por exemplo, no fim aparece essa ideia de que, assim como o quente e o frio não dependem do fogo e do gelo, também a alma não depende das suas instanciações, das suas participações, a alma não depende do corpo. Então, o momento é dramático, é um momento de separação da alma do corpo. Supostamente Sócrates vai fazer essa viagem, que é precedida também por uma prece, e é uma espécie de funeral em vida, e talvez um funeral da vida, porque nesse momento ele se separou, se preparou completamente para essa separação. Então o esforço que ele está propondo é esse esforço da completa separação dele mesmo, com respeito ao seu corpo e a tudo aquilo que o corpo significa em termos de prazeres e dores e agonias e sentimentos, como se o corpo tivesse sido simplesmente um instrumento para ele ver mais adiante. Uma das últimas coisas que aparecem é a alegoria do éter, que é uma alegoria do mar e do éter, que é uma espécie de versão cósmica da alegoria da caverna. Aqui se trata de dizer que as formas elas pertenceriam a um âmbito que é um âmbito o mais abstrato possível. Um âmbito que é o mais abstrato, mas também algo que está numa continuidade com continuidade que a gente já viu quando a gente falou, por exemplo, quando no diálogo fala de tresidade, de ímpar, né? O 3 e o ímpar, eles
eles também copertencem, então você tem também essas camadas, né, que indicam uma espécie de cadeia do ser, né, mas que é regulada pelo mais inteligível, pelo mais etéreo, né? Então o abstrato ele tem um lugar, né? A gente não vai entrar nisso porque esse elemento, essa alegoria da caverna no seu caráter cósmico, que é a alegoria do éter e do mar, é uma alegoria que enfim, em certo sentido vai ser retrabalhada em alguns diálogos últimos, em particular ele está quase isso de alguma maneira vai ressoar no Timeu mais tarde, com alguns contrastes e algumas divergências, mas de toda maneira é esse o drama, né? O drama que é de um lado o exercício da separação, né? A separação entre portanto a forma e a matéria, mas também a separação da alma e o corpo, a separação da porção imortal da porção mortal, e a separação também da vontade de verdade que conduz a preparação de Sócrates para a separação. Então todo o exercício da filosofia é agenciado para a separação, ou seja, em última instância a filosofia ela é posta a serviço dessa separação. Então a separação ela é eventualmente consumada naquele momento final do diálogo em que Sócrates mostra em certo sentido que está abandonando todo um âmbito de dívidas e de acertos de contas, e ele está indo para uma outra coisa, e ele está abandonando toda uma vida de materialidades em direção a uma vida que ele supõe, uma vida que eventualmente vai levar a ele, ou seja, não é claro se essa separação já se consumou completamente, mas é como se a vida filosófica tivesse como horizonte justamente essa separação. E isso no plano dele, né, ou seja, se trata de lidar com a morte, e se trata de também lidar, ou seja, se trata de lidar com pós-mortem, e se trata de lidar de uma maneira geral com a perecibilidade das coisas, com o devir outra coisa delas, e com o pantarrei, portanto, né? Assim, com esse sensível heraclitiano, se a gente quiser acreditar nesse fragmento de Heráclito que diz que tudo flui, se a gente quiser acreditar que nessa atribuição que Aristóteles vai fazer a Platão, de que Platão seria um heraclitiano, né? Então é essa perecibilidade que ele está se destacando, ele está se separando, ele está se soltando disso. Então é um exercício de desterramento. Então a filosofia seria, portanto, um exercício de desterro, um exercício de extraterritorialidade, do extraterreno, da migração cósmica em direção ao éter. Então o exercício é um exercício, portanto, é um exercício cibernético, de entendimento do mundo a partir de coisas diferentes do que de entendimento do mundo a partir de coisas diferentes do sensível, de coisas que se separam do sensível, que se destacam do sensível, que estão no sensível, mas não são o próprio sensível, que o sensível participa. É como se a gente tivesse, portanto, a busca dos comandos das coisas, né? Então a forma comandaria, e aqui muitas vezes a gente usa, as traduções usam palavras associadas à causa, e tem um momento no diálogo
que ele contrapõe as causas sensíveis com essas causas inteligíveis, e essas causas sensíveis elas aparecem como causas em certo sentido menores, porque são causas que não são que não tem o comando último das coisas. Você não entende por que uma coisa foi determinada de um certo jeito e não foi determinada de outro. Então, aqui você tem, em certo sentido, o elemento de que o ser, aquilo que é extraído, a ele é extraído o comando, e aqui você tem, digamos, um passo na direção dessa produção da vontade de conhecimento, entendida como essa vontade de entender o que está comandando, o que está determinando a coisa. Então, não é um processo simplesmente que surge, do qual eu participo, mas é um processo do qual que eu posso dissecar nesse sentido, né? Ele diz lá pelas tantas, na 66 DE, ele diz: se nós queremos jamais, em algum momento, ter um conhecimento puro de qualquer coisa, seria possível separar, seria necessário nos separar disso e olhar com a alma apenas as coisas nelas mesmas. Então a separação, ela é um instrumento para que eu possa entender as coisas. As outras causas seriam causas que não são princípios, no sentido de que não são comandos, que não são separáveis do sensível. As causas sensíveis, elas são sensíveis inteiramente, e as causas que ele está procurando são causas de outro tipo. São causas que produzem a inteligibilidade de alguma coisa. E aí então a gente começa a ver que essa separação dupla que está acontecendo, essa separação que uma informa a outra, né, a partir da ideia da reminiscência, que aparece logo no início, que conduz todo o processo, a reminiscência, que é justamente a ideia de que a alma se lembra de coisas, o trabalho de conhecimento é um trabalho de anamnese, é um trabalho de lembrança das coisas. A alma, ela é justamente essa figura da separação, do desterro. A alma está desterrada, ela sai, portanto, da vida e olha a vida de fora, né? Então, justamente o que é alcançado aqui é essa produção de um ponto de vista de fora, né? Um ponto de vista que não está no meio do sensível, que se destaca do sensível, né? E essa produção é uma produção que é feita pelos argumentos, né? Então é como se a gente tivesse um novo sujeito e um novo objeto, ou talvez o próprio sujeito e o objeto. O sujeito que se destaca do objeto, que é essa alma pura, que tem que se destacar das coisas sensíveis, porque se ela misturada nelas, ela não pode contemplá-las a partir dos seus comandos, daquilo que determina que elas sejam de uma certa maneira e não de outra. E elas conhecem porque, de alguma maneira, elas têm uma espécie de cogeneridade com os... elas são do mesmo tipo que as formas, porque elas são também comando, né? Então a alma também é comando. E aqui, essa relação entre diferentes comandos é a relação entre diferentes inteligências. Então você tem a inteligibilidade das coisas e a inteligência. A inteligência, que é justamente essa alma, essa nous que se
que de alguma maneira se destaca do sensível e que tem esse parentesco com a inteligibilidade das coisas. Então, o que está sendo produzido aqui é a inteligência separada do corpo e a inteligibilidade separada das coisas que ela tematiza. Então, e é uma relação em que as coisas se comunicam, né? Ou seja, a inteligência e a inteligibilidade se comunicam. A inteligibilidade não seria possível sem a inteligência não seria possível sem a inteligibilidade. Então, isso mostra que há uma independência dessas coisas todas com respeito ao sensível. A inteligência depende da inteligibilidade porque ela é aquilo que pode captar as formas. E as formas, elas só se apresentam para a inteligência, elas não se apresentam não se apresentam aos sentidos, né? Os sentidos, eles são desvios, né? Ao mesmo tempo em que você precisa deles, mas você precisa deles como uma escada que você quer gradativamente indo jogando fora. Então você tem uma escalada, e é uma escalada ascendente, né? Esse processo ascendente, em que você chega num âmbito em que você tem inteligibilidades e inteligência. Então é como se fosse uma espécie de esqueleto cibernético das coisas, esqueleto comandante das coisas, em que você não precisa mais estar às voltas com as coisas, porque é a própria você não precisa mais estar às voltas com as coisas, porque a própria porque você está à volta com os comandos, né? Então, e aqui o nous aparece, tem um episódio no diálogo que o Sócrates conta como ele tomou contato com Anaxágoras, falando sobre o nous, e diz como é que Anaxágoras, ele começou a ler os livros de Anaxágoras, e os livros decepcionaram ele profundamente, porque na verdade não tem em Anaxágoras uma doutrina de como é que o nous faz isso. Mas o nous, ele vai dizer, é justamente aquilo que cria essa conexão por meio da reminiscência, né? Então, de um lado você tem a reminiscência, que é o começo do conhecimento, e que mostra a anterioridade da alma com respeito à alma no presente estado, e que mostra também o parentesco dela com as formas. Então, a reminiscência é uma espécie de, digamos, certidão de nascimento da alma ou da inteligência, que mostra que a inteligência, ela não é desse mundo, ela é extraterrestre, né? Então, trata-se, portanto, de inaugurar esse elemento cósmico, digamos, e aqui você tem tudo uma cosmopolítica, no sentido em que a política aparece como uma espécie de modo de vida, e o modo de vida que o Sócrates está pregando, e se trata de fato de uma pregação, eu queria voltar a isso depois, é um modo de vida de destacamento, de separação das coisas, é um modo de vida desterrado, né? Então ele está pregando, portanto, um certo modo de vida que é totalmente orientado em torno da filosofia, da maneira como ele entende, né? Um certo amor à sofia, ao conhecimento, que enfim, para a gente usar os termos que Nietzsche vai consagrar, falando justamente desse movimento socrático, justamente uma orientação à vontade de verdade, né? Então a vontade de verdade, ela cria uma coisa que é superior a todas as coisas, né? Nada, ou seja, nenhum outro impulso mais forte, mais poderoso, mais intenso do que a vontade de verdade. Então isso é uma maneira de vida, uma maneira de viver, que tem um impacto no que acontece à volta. Fora, enfim, é interessante ver no diálogo como é que as coisas todas se dão, e
e nesse ritual, nesse funeral em vida, no último dia de vida, né, de Sócrates enfim, as comparações com o Cristo são difíceis de evitar às vezes, né? Foram feitas de diversas maneiras, mas você vê como é que é a participação das mulheres, das crianças, como é que essas coisas todas são subalternizadas também por esse processo de pensar no comando, né? Ir diretamente ao comando e de garantir a cidadania da alma no mundo das formas, no mundo dos comandos, no mundo das inteligibilidades, né? Então se trata dessa garantia, né, de cidadania, e a alma só garante isso se ela estiver orientada pela vontade de verdade. Então, portanto, é uma forma, é uma inauguração de uma política com respeito a tudo. Trata-se de, ao encontrar alguma coisa, buscar a sua inteligibilidade. Aquilo que você encontra aparece para te trazer a inteligibilidade dela. Ou seja, você encontra um número 7 para que o 7 traga a você a inteligibilidade dos primos, dos ímpares, dos números. Então, na verdade, não importa nada a não ser a mensagem que alguma coisa traz, né? Então, essa espécie de prioridade do conhecimento, né, que vai dar uma espécie de salvo-conduto, porque nada mais nada pode ser mais importante do que esse ofício do conhecimento. Então é essa invenção do conhecimento que aqui a gente aparece, que Platão faz, que está, em certo sentido, posto da maneira mais explícita e mais dramática, né? O ritual desse nascimento, que é um funeral também. Porque é uma separação, o funeral é precisamente essa separação. E aqui você tem, o pessoal estava discutindo o texto, o quadro do Louis David, que coloca Platão marotamente ali sentado ao leito e virado, com a cabeça virada para o lado, e um Platão que não é um Platão jovem, é um Platão que estaria já nos anos 80, 70 já talvez, escrevendo o Phaedon com uma certa distância, mas essa distância ela aparece justamente ele está de costas para a cena, né? Bom, enfim, o que Platão está fazendo, em certo sentido, é uma imersão na morte do seu mestre. Então ele está contando, ele está trazendo ao mundo essa morte. A gente pode pensar, existe uma maneira de pensar no que Platão está fazendo como uma espécie de parricídio, né? Porque a partir daí não tem mais o mestre, a partir daí a gente está ligado com a sua mensagem. Então você já não tem mais, é como você encontrar alguém, encontrar alguma coisa e tirar daquele encontro simplesmente a mensagem que aquilo traz. Então aqui você tem a mensagem de Sócrates, mas você não tem mais Sócrates. Sócrates aqui desaparece, e essa é a última, derradeira mensagem que ele apresenta, né? Então o Phaedon é justamente aquele que se lembra, né? O Phaedon não é um interlocutor
presente na maior parte do diálogo, mas é aquele que guarda essa lembrança e traz ela como uma mensagem, e uma mensagem falada, não é uma mensagem escrita, não é uma mensagem lida, é uma mensagem falada, porque essa mensagem falada garante uma espécie de presença da voz de Sócrates. Então Sócrates está ali, é aquilo que é falado, como ele falou com Críton, Quebes, Símias, todo mundo ali, e Platão, que não estava, né, mas que ouviu essa mensagem, mas da mesma maneira que foi falado, isso é reproduzido, isso também é falado para outras pessoas, né? Isso não ou seja, isso é orientado para alguém, é uma mensagem orientada para alguém, e essa mensagem, que digamos, a inteligibilidade, a inteligência, a alma, ela é, portanto, depositada em outras almas, e ela depende dessa comunicação de alma a alma. Essa comunicação que começa com as formas, começa com o éter, começa com as coisas para além das sombras, mas que seguem de alma a alma. Então é por isso que a coisa é contada de novo, né? Fédon é esse contador que acha digno seus ouvintes de ouvirem, né? Então aqui você tem o Fédon contando, o Platão escrevendo aquilo que foi simplesmente contado, dedicado a algumas pessoas, e o Platão que não estava presente, e aí você tem então essa separação consumada, mas não é uma separação de que a mensagem a mensagem ela é falada, a mensagem ela é dita, a mensagem ela é repetida. Essa mensagem é a própria voz que está associada às formas, a contar as formas, a narrativa das formas, ao argumento das formas. É interessante que, num certo momento, o Sócrates fala que a visão ela é melhor, mais pura que os outros sentidos, mas ela ainda é um sentido, né? E é um pouco isso, né? Assim, aqui você tem a visão, as imagens que são centrais, e você tem a voz que persiste, que não é uma voz única, mas que te direciona, né? Como se a voz fosse te canalizando em direção à separação, e no limite a uma ascendência em direção às formas. Então você não está alheio você vai convergindo as formas, né? Então é isso que vai garantindo, isso mais ou menos essa convergência é uma coisa muito interessante para a gente pensar nos diálogos em geral, e no Fédon isso aparece também, como em cada um dos casos você vai garantindo a convergência, né? Ou seja, o interlocutor vai dizendo sim, acompanho até aqui, não acompanho aqui, então vamos acompanhar. Então, ou seja, esse processo é um processo de convergência, essa convergência é em direção a uma inteligibilidade. Então você tem, digamos assim, a cosmopolítica da vontade de verdade expressa nessa convergência, né? Então você não tem nenhuma divergência persistente, tem algumas divergências que são deixadas de lado, mas você não tem nenhuma divergência persistente, e aí você cria então essa grande imagem da forma conectada à inteligência, da inteligibilidade conectada à inteligência, essa grande imagem que é para onde, portanto, o diálogo converge. Ou seja, trata-se de mostrar que Sócrates tem razão em não ter medo, né? Em outros diálogos
o tema foi por que ele não deve fugir, né? De fato ele se negou a fugir, ele disse não, eu não vou fugir, e, aí e a não fuga de Sócrates também tem um certo elemento de dizer, em certo sentido tem um elemento de dizer, eu não vou fazer aquilo que está esperado, e eu não fazendo aquilo que é esperado no sentido de se ele tem a chance, as pessoas têm dinheiro para fazer ele fugir, por que ele não fugiria, né? Eu não vou fazer o esperado, mas ele também não vai fazer e portanto ele vai asseverar aquilo que ele está pregando, que ele está recomendando, que ele está anunciando, e de fato esse anúncio não é um anúncio de uma doutrina, mas é um anúncio de uma forma de vida. Então, mas ao mesmo tempo é como se ele dissesse, como ele diz no final, não, eu não vou agora fazer um banquete e tal, nada disso, não vou me entregar a prazeres nos últimos momentos antes de tomar a bebida, porque isso faria sentido se eu tivesse algum apego a isso, mas ele não tem apego nenhum, ele sabe que ele está indo para uma coisa melhor, então ele tem uma espécie de convicção de si, né? Isso é um outro elemento muito, muito marcante nesse Sócrates do Fedon, né? É um Sócrates que é muito convencido de que ele merece aquilo que ele está anunciando, né? Então e o choro dos interlocutores é um choro em parte por perder essa grandeza, então é uma espécie de auto-grandeza, né? É uma espécie de quase como se eu posso me dar o luxo de perder os prazeres, 2 horas de prazeres, porque afinal de contas muito melhor, prazeres muito melhores me esperam, prazeres muito melhores eu conheço, prazeres muito melhores eu posso participar, porque eu fiz toda essa jornada de separação, de extraterritorialização, de artificialização, se vocês quiserem, porque uma saída da Terra também é uma saída do natural, da física. Você não está mais na física, você está procurando o que comanda a física, está procurando o que mexe as marionetes que fazem a física se mover do jeito que ela se move. Então é uma espécie de abertura para a artificialização. A filosofia é, portanto, inaugurada aqui no Fedon, ou afirmada como essa artificialização nesse sentido. Então, coisas muito melhores me esperam, então para que eu vou? Ou seja, eu vou estar muito mais próximo do comando, e é o comando que importa. Então, é como se eu estivesse buscando aquilo que vai se fazer mais presente do que aquilo que parece presente para quem está se divertindo com esses prazeres mundanos, terrenos, sensíveis, porque eu estou apontando na direção de uma presença. E aqui é interessante isso, né, que depois a gente vai voltar a isso quando a gente vai falando de Aristóteles, né? Assim, basicamente a ideia de uma substancialidade, de uma imortalidade e de uma imperecibilidade, de uma eternidade, justamente dessas formas. E essas formas que são, portanto, substâncias, né? Que são, portanto, aquilo que subsiste, né? Aquilo que não pode perecer, porque justamente você pode ter vários rios, várias águas que correm por um rio, mas a água enquanto água, o rio enquanto rio, eles permanecem, né? A água preenche o rio, e esse preenchimento é um preenchimento que é imperecível, porque ele tem a ver com a própria ideia de rio e de água. Então esse abandono por uma coisa bem melhor, né? Então ele não vai fugir, ele vai permanecer, ele está, em certo sentido,
se aproximando da morte e falando da morte. O Phaedon é uma preparação para a morte, né? Uma preparação para a sua própria morte, no caso do Sócrates se auto-engrandecendo, e também dos seus interlocutores, que também estão se preparando para a morte de Sócrates. Eles estão se preparando no sentido de que eles estão se tornando mais... eles estão se convencendo de que a morte é um bem, ou seja, melhor dizendo, para não falar tanto em termos da incerteza da apologia, que a morte é uma espécie de fim de um caminho que o Sócrates escolheu com boas razões percorrer. Né? Então ele foi indo na direção dessa morte, e como filósofo ele não tem o que temer desse momento em que ele vai finalmente conseguir a separação. Né? A morte, portanto, é um encontro com a inteligibilidade, é um encontro com a inteligibilidade por causa da forma que partilha alguma coisa crucial em termos também de mortalidade com a alma. Então a questão é, por que a alma é imortal? A alma é imortal porque você olha para trás e você se lembra de coisas. E esse se lembrar é a maneira como ele está vendo, da maneira como ele está vendo o entendimento. Como se o entendimento fosse uma espécie de visão já clara das coisas, que está obnubilada e que volta a essa clareza. Então é uma espécie de recuperação, uma espécie de anamnese, uma espécie de memória. Então, porque tem a reminiscência, a gente sabe, todo mundo pode aprender. Isso mostra que existe uma espécie de elemento já constituído na alma. Então, aqui muitas coisas, a teoria da reminiscência aqui no Phaedon, ela toca elementos que envolvem uma espécie de aquilo que mais tarde os filósofos vão discutir em torno da ideia de inatismo das ideias, ou seja, as ideias aparecem como inatas. Basicamente, a inteligibilidade não é nada que você aprende ou constrói, mas a inteligibilidade, por exemplo, que faz com que você entenda que o verde é verde, é uma ideia que você já nasce com ela. Claro que você já nasce, mas que você nasce com ela perturbado, você precisa ser lembrado disso, mas eventualmente você é lembrado disso. Então essas ideias, que uma coisa, a ideia de verde é uma ideia que pode ser recuperada por um trabalho de lembrança, por um trabalho de anamnese, por um trabalho de... Então você vai dizendo, corrigindo, assim, não, veja bem, isso não é verde, aquilo é verde, etc. E isso aqui é verde, isso aqui é verde, isso aqui é verde. Então é como se a ideia não estivesse sendo estabelecida, instituída, mas a ideia estivesse sendo simplesmente espanada. Né? A ideia já estivesse lá. Se esse inatismo vale, e os interlocutores concordam com isso, então evidentemente existe uma espécie de pré-alma antes da alma. E a alma, e justamente aí ele vai insistir nesses contrastes entre o vivo e o morto, ele vai insistir nesses contrastes entre todos os contrastes que vivem, em que um não pode se tornar o outro. Né? O frio, uma neve pode ser esquentada com fogo e se tornar um vapor, mas o frio não pode ser esquentado. Né? Então, precisamente, aquilo que se contrasta com a mortalidade não pode ser mortal. É essa contaminação que não pode acontecer, porque o mundo do sensível é o mundo da contaminação, e a contaminação é um pouco, talvez, uma maneira de entender o Pantarrio de Heráclito, né? Uma coisa contamina a outra, uma coisa contagia a outra, e justamente não é assim, né? Então isso aparece logo no início, mas o convencimento ainda não é completo, né? Porque falta
falta mostrar, e aí aparece a teoria das formas de maneira mais explícita, né? Falta mostrar como é que que garante que a alma não vai eventualmente, depois talvez de várias encarnações, eventualmente desaparecer. Como é que a gente pode se persuadir de que isso é o caso, né? E aí aparecem duas objeções, mais diretamente, que é a objeção do Keyes, a objeção do Simmons, e essas objeções, portanto, são tratadas como uma espécie de preâmbulo, primeiro para a apresentação mais explícita da teoria das formas, e depois para essa alegoria cósmica do éter e da água. O núcleo dessas objeções mostra um pouco a comunicabilidade entre a imortalidade da alma e a imortalidade das formas, né? Essa cogenialidade, esse parentesco entre essas duas doutrinas, né? Essas doutrinas digamos assim, da extraterritorialidade das almas e da extraterritorialidade das inteligibilidades. Existe, por exemplo, o argumento do Keyes é o argumento de que, você pode falar de harmonia, mas a harmonia depende das suas instanciações. Então, por exemplo, se você pensa, por exemplo, vamos pensar assim, pensar na música que sai dos instrumentos. Então, essa música não é um comando, de fato ela depende das suas implementações. Quase como se ele estivesse dizendo, você não pode pensar nessa forma anterior às coisas, né? Porque ela depende das coisas. Uma vez que as coisas aparecem, as formas aparecem também. Então você tem uma espécie de, também aqui, como a gente viu lá no Parmênides, foi o argumento do terceiro homem, um dos elementos que Aristóteles vai retomar de maneira importante para transformar essa ideia de ousia numa outra coisa. Essa ideia de presença subsistente em uma outra coisa. Essa presença subsistente que está para além do sensível numa outra coisa. E é essa ideia de que esse argumento de que as formas dependem das coisas que elas instanciam. Se você não tiver mais o argumento seria, se você não tiver mais nada de verde no mundo, não tem mais verde. E Keyes coloca isso da seguinte maneira: se você não tiver mais nada se você não tiver mais os instrumentos, você não tem mais a melodia que é tocada, né? Então eu não estou tão convicto de que, primeiro, a alma é imortal sem o corpo, e de que as formas são imortais sem sua matéria. Então parece que, na verdade, existe uma inseparabilidade, uma espécie de entrelaçamento entre o sensível e a inteligência, talvez como pensava Heráclito, né? Ou seja, há um entrelaçamento entre logos e physis muito mais forte do que a gente pode pensar. A gente não pode arrancar physis de um lado e deixar, arrancar logos de um lado, nous de um lado, e deixar physis abandonado ao léu do outro. E abandonar ao léu é uma coisa muito importante, né? Porque de fato se trata de um abandono da Terra aqui, né? Bom, beleza. Então isso não dá para fazer se a gente leva a sério esse argumento, porque afinal de contas, se vale essa alegoria da harmonia, a harmonia ela depende dos seus componentes. É interessante a gente lembrar que algo parecido vai acontecer
nos filósofos do concerto, ou dos filósofos da implementação musical. Essa imagem é uma imagem que o Deleuze faz no livro dele de 88, chamado A Dobra, Leibniz Barroco, pensando em Leibniz justamente como um filósofo do concerto grosso, que ele vai contrastar com alguém que a gente também vai encontrar ao longo do percurso, que é Whitehead, que vai ser um filósofo da jam session, do Jazz After Midnight, ou seja, da improvisação. Mas aqui no caso você tem uma espécie de relação entre a música produzida e os instrumentos que estão aí. Então Leibniz vai dizer assim, então existe essa espécie de harmonia entre os diversos elementos, mas essa harmonia ela é um produto desse esforço de... Essa harmonia é um produto de um mundo, né? Porque as coisas elas pertencem a um mundo. Cada uma das coisas elas não seriam aquilo que elas são se elas não estivessem no mundo em que elas particularmente estão, né? Então, deslocando eu para um outro conjunto de entes, eu vou ser uma coisa completamente diferente, eu não vou ser mais eu, né? Então você tem uma interdependência muito grande, e essa interdependência que é, digamos assim, a inteligibilidade das coisas. Mas o argumento de Sócrates vai ser, não, na verdade a harmonia é alguma coisa completamente sensível, né? Você pode até ter, a harmonia pode até participar de alguma coisa inteligível, mas você não pode comparar a harmonia com as formas, porque a harmonia ela de fato depende das coisas que implementam ela, né, dos instrumentos que estão tocando. Mas as formas não, as formas elas têm um comando, né? Em certo sentido, o argumento poderia ser colocado em termos do comando das coisas, e o comando é das formas, o comando não é da harmonia. A harmonia ela é produzida por esses diversos elementos. Leibniz vai dizer, esses elementos eles são conduzidos a produzir uma harmonia que é pré-estabelecida, porque precisamente existe um comando que desenha, que faz o desenho do mundo, a arquitetura do mundo, e o mundo é arquitetado de tal maneira a que essa harmonia apareça. Então a harmonia ela mesma não é também senão um produto de um comando. Aqui o Sócrates está dizendo, você não pode comparar uma coisa que de fato emerge das coisas com as coisas, com as formas das quais as coisas emergem, e emergem por meio da relação de participação. Então aqui um elemento muito importante, porque ele está, em certo sentido, dizendo, universal, aqui que eu estou falando, a forma que eu estou falando não é uma forma que depende em medida nenhuma do concreto. A gente está falando um pouco do universal concreto em oposição ao universal abstrato, que aparece já no argumento do Parmênides contra Sócrates, no Parmênides, em que a ideia é que o verde ele participa apenas no sentido de que ele é uma parte do verde como um todo, mas ele não participa do verde todo, né? Ele é uma parte dele. Isso é pensar na participação em termos de partes e não mais em termos de um todo que se instancia num determinado lugar. Então a harmonia ela é diferente da forma, né? A harmonia ela de fato é dependente, enquanto a forma ela é justamente independente. Então o Cable se sente convencido disso, e é esse convencimento que faz com que ele, enfim, diga, bom, se é assim, de fato eu me inclino, eu convirjo na direção de pensar que a alma ela é ela mesma imortal, ela não é... ela não só não tem nascimento, como ela também não tem fim,
porque ela, não, ela é como as formas, e como as formas ela é um comando sobre as coisas e não um produto da articulação, do embrenhamento, da conexão entre elas. Para responder à questão do símias, aí então é necessário uma imersão maior na teoria das formas. E essa imersão é justamente por meio de mostrar a diferença entre a forma e a coisa, entre a inteligibilidade e a coisa ela mesma. Então, um pouco como se a relação corpo e alma, isso é uma coisa que nós vamos encontrar em outros momentos também, vamos encontrar inclusive em Leibniz, nós vamos ver justamente essa relação do comando com o comandado, do comando com o seu governo, a relação entre corpo e alma, entre inteligência e aquilo que é inteligência, e aonde a inteligência reside, nesse caso, não onde a inteligência se exprime, mas onde as formas se exprimem, os comandados, essa relação entre a inteligência e os comandados, que é a alma e o corpo, ela se generaliza para toda parte. Então você vê os números, você vê, por exemplo, o grande e o pequeno, e o grande e o pequeno são os contrastes, como o mortal e o mortal, e essas coisas não se separam, essas coisas não se juntam, elas são separadas. Então, mais um esforço de separabilidade, né? E essas separações são sempre feitas em pares, né? É importante a gente ter em mente, né? Como sensível e inteligível, o corpo e a alma, a forma e a coisa, os números, digamos, e as suas grandezas ou pequenezas. Então, aí aparece logo um argumento do tipo que hoje em dia a turma chama de argumento do Sócrates, né, que é o argumento que diz assim, como é que uma coisa, por você falar de uma coisa pequena, a outra você vai obter um grande, né, como é que uma coisa pode se tornar grande, né? E o Símias diz, se não me engano, o Símias diz, mas então como é que é possível então que uma coisa, não o Símias não, outra pessoa que diz assim, mas não é uma pessoa não identificada que diz assim, olha, que está ali, sei lá, se vocês pensarem na imagem do Louis Davi, alguém que está lá no fundo da sala que vai dizer, olha, então veja bem, como é que pode então que o grande se torne pequeno e o pequeno se torne grande? Né? Aí justamente o Sócrates vai dizer assim, olha, na verdade não é as explicações sensíveis que estão me interessando, as explicações que mostram que o sensível participa de uma outra coisa, né? Porque uma coisa pequena se torna grande, uma coisa grande se torna pequena, mas o grande não se torna pequeno e o pequeno não se torna grande. Então é essa separação que é preciso ter em mente, essa separação que justamente essa objeção ignoraria. Então é preciso construir o conhecimento como uma ascendência, uma convergência em direção a esse âmbito das inteligibilidades, e esse âmbito ele é também, como no caso do éter e da água, ele também é estratificado, né? Então, por exemplo, você chega no 3 e você não vai entender o 3 direito, a não ser que você entenda que o 3 participa, por sua vez, do ímpar, né? E participa de outras coisas. Então, saber do que ele participa é mais ou menos ordenar uma espécie de estrutura formal de endereços aonde o sensível se encontra. Mas o sensível ele não é só exemplos de coisas, né? Ele é também um exemplo feito
de alguma coisa que se degenera, que se mistura, né? Ele é um exemplo impuro, e essa impureza vem não dele exemplificar muitas coisas, mas precisamente dessa natureza perecível, fluida, pantarrei talvez, da coisa material, da coisa sensível, da coisa concreta, né? Sensível e concreto são, nesses contextos, a separação de sensível e concreto é uma separação moderna, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas nesse caso o concreto ele tem esse caráter de que ele exemplifica, mas ele exemplifica estando à mercê dos poderes, porque ele é como se ele fosse uma coisa incapaz de comando, de persistência, incapaz de subsistência. Então justamente o sensível, ele justamente não é substancial. Um ponto em que, na leitura do Aristóteles, o Platão está de acordo com Heráclito, mas justamente é o ponto que precisa ser desafiado, em que Aristóteles se encarga de colocar em xeque. Pois bem, então pronto, né? Então basicamente o sensível, ele é, digamos, aquilo que não tem substancialidade alguma. Então você tem que ter o não substancial, mas que participa, porque senão não é coisa alguma. Então é como se fosse o não inteligente que está com o inteligente dentro dele, comandando ele. Então é justamente como se fosse mais ou menos o corpo, que não seria nada sem aquilo que o anima. Então o corpo estaria no âmbito daquilo que deve ser colocado de lado, ou mais bem, como eu disse, usado como escada, como trampolim para chegar num lugar que depois não precisa mais dele. Então é interessante lembrar do que acontece no banquete também, né? Porque ali também você tem essa ideia de que o amor não pode ser outra coisa senão esse caminho em direção a alguma outra beleza, alguma outra pureza. E aqui também no Phaedon há esse apelo à ideia do belo, e a ideia do bom, e a ideia do justo, que não são explorados como são na República, mas que guiam o começo da separação entre as ideias e as coisas, né? entre a inteligibilidade e aquilo que é inteligido, né? Se torna inteligível por meio dessas inteligências. Então é isso, né? O sensível que nós encontramos não é nada mais do que um repositório corruptível de alguma coisa maior. Os corpos que nós encontramos não são nada mais do que um repositório corruptível de uma coisa maior. Então é essa aliança entre o inteligível e a inteligência que é, então, portanto, pactuada, estruturada nesse diálogo, e que faz com que, enfim, Sócrates possa atender a sua condenação e disciplinadamente preferir a obediência, porque, como ele diz, ele obedece nada mais do que a inteligência. E a inteligência vai dizer, eles me colocam diante de uma situação em que eu fujo ou eu morro. Mas a viagem de fuga é uma viagem que não é mais tão atraente para mim em comparação com a viagem que vai ser a morte. Então é com esse momento decisivo, com esse espírito decisivo, arrogante, que ele diz: eu não vejo como a morte não vai ser uma viagem, um destino melhor para mim nessa viagem. E a morte aqui significa justamente para ele a separação do corpo, mas de alguma maneira em geral, justamente a imagem do desterro, né?
Então aqui você tem dois desterros, sair de Atenas ou sair da vida, e ele vai dizer, na verdade, eu vou. No Críton ele diz, eu não vou desobedecer as leis de Atenas. Eu não tenho por que desobedecer as leis de Atenas, precisamente porque não são as leis de Atenas que me governam. Então é como se o mundo sensível já não importasse mais tanto, uma vez que ele perdeu qualquer poder de qualquer ascendência, né? O sensível não tem ascendência, né? Então é justamente o desapego que ele está ensinando, o desapego a qualquer elemento sensível. Então é isso que ele vai insistir através desses argumentos entrelaçados. A alma é imortal porque as formas são imortais. Se as formas não fossem imortais, tudo seria diferente. Mas as formas garantem a imortalidade, ou seja, o não fim depois da morte. A vida da alma depois da morte é garantida pela teoria das formas, como a vida da alma antes da morte, antes do nascimento, é garantida pela reminiscência. Então aí você tem indicações de que se trata de alguma coisa como as ideias, né, que seriam, portanto, eternas. Agora, justamente, a minha alma, uma alma em geral, a alma, para eu entender a peculiaridade da minha alma, eu tenho que entender as formas que compõem a minha alma. Então não é a alma em geral que sobrevive, porque a alma em geral é como se fosse um número, mas o número ele é participado por várias outras formas, pela forma do 1, pela forma do 2, e antes disso, o número é participado pela forma dos números pares e ímpares, digamos, né? Então, o par e o ímpar não é um par e o ímpar simplesmente que é o 1. O 1 é o par e o ímpar que participa de alguma outra coisa. Então, isso vai me garantir que a estrutura da minha forma é que vai permanecer. Então não é nada mais do que aquilo que anima o meu corpo em particular, que torna o meu corpo em particular inteligível. Então a separação de mim mesmo é o que também, por outro lado, estimula a separação da Terra. E a separação da Terra é o que me permite a separação de mim mesmo. Então você tem esses vasos comunicantes, né, do desterro. No Phaedon eu acho que isso está a maneira mais clara possível, né, porque você tem o papel que a teoria das formas desempenha nessas duas empreitadas, né, na empreitada de garantir a imortalidade da alma e de garantir que nada pode ser mais importante do que a inteligibilidade das formas, portanto, esse agenciamento da filosofia em direção a contemplação de alguma coisa que comanda. Então, portanto, a exposição, né, tornar esses mecanismos de comando expostos, revelá-los, né? Nada pode ser maior do que isso, mais recomendável do que isso. Então é claro que a gente tem muitas distâncias e proximidades desse discurso, mas é um discurso que fincou raízes. E ele fincou raízes, ou seja, o personagem de Sócrates, e aqui é interessante como o catolicismo medieval, de alguma maneira, associou essas imagens do Sócrates, um pagão que tornou o mundo grego uma coisa completamente diferente, e Jesus Cristo, um judeu, que tornou o mundo judaico uma coisa completamente diferente, pelo menos a parte cristã, né?
Então essas transformações elas são conectadas. Mas voltando à figura do Sócrates, que é uma figura que poderia ser entendida como uma figura religiosa, né? Ele não funda uma religião, mas enfim, essas distinções também no Phaedon aparecem, se mostram bastante bastante pouco claras, né? Assim, porque de fato talvez ele esteja, o Phaedon também funde justamente a possibilidade da religião, porque ele funda justamente a ideia de uma fé em que a gente não vai estar erodido, aniquilado junto com o sensível. Então é preciso que a gente se salve da aniquilação do sensível. Então é esse elemento do sensível que precisaria ser exorcizado, que é essa ideia, enfim, essa ideia de que as coisas aparecem, no sensível as coisas aparecem e desaparecem, mas elas são também aniquiladas. Não há nada, não pode haver a permanência de todas as coisas, porque existe a possibilidade do nada. Existindo a possibilidade do nada, enfim, aquilo que vai permanecer é aquilo que tem a permanência em si. E aí você tem a busca de uma ousia, de uma substância, de alguma coisa que subsiste. Então, o que fica faltando para essa separação? Alguém poderia dizer, mas seria preciso, e eu estou aqui tentando responder a essa observação de que Parmênides é posterior ao Phaedon, ou seja, o jovem Sócrates, o jovem Sócrates Parmênides, ele aparece em Platão algum tempo depois, né? Ou seja, também são diálogos mais ou menos da mesma fase, né? Dos anos 70, 80, mas que ele aparece ele aparece dizendo, olha, há problemas com a teoria das formas, essa mesma que Platão tão tonitruantemente colocou na boca de Sócrates, ou se lembrou de Sócrates falando no Phaedon. O que então faltaria? Alguém poderia dizer, olha, na verdade o sensível ele não desaparece. O sensível está todo misturado com o inteligível. Se o inteligível não desaparece, o sensível também não desaparece. Alguém poderia dizer pensar e ser são um. Não porque ser porque existe um elemento no ser que participa daquilo que é uno com o pensar, ou seja, a inteligência, mas porque é impossível você pensar o não ser. Então, justamente, parece que alguma coisa tem que ser rompido ainda, e evocando a leitura que eu faço do Parmênides, talvez justamente isso seja aquilo que invoca o parricídio, né? Aquilo que invoca a necessidade do parricídio, aquilo que invoca a necessidade de você dizer, ter autonomia para dizer que é possível pensar o não ser, né? Portanto, é possível inventar um jeito de dizer que o não ser, de alguma maneira, é. E ele é outro. Mas ele é. Ele é outro, e o outro vai ser uma categoria central no sofista. Ele é outro,
Porque se ele não for outro, a gente não tem como fazer essa separação no limite, essa separação tão anti-pré-platônica, como a gente viu, tão anti-pré-socrática, como a gente viu, entre o sensível e o inteligível. É preciso ter essa possibilidade de pensar que existe alguma coisa no sensível que poderia ser completamente diferente se tivesse comandado por alguma outra coisa. Então é preciso entrar no âmbito do não ser. Então é isso que talvez esteja faltando num discurso tão dramático como esse das últimas palavras de Sócrates. Bom, isso, né, assim, na verdade tem essa persuasão de que se trata de uma salvação. A filosofia aparece então como uma salvação, então tem esse elemento quase religioso e a fundação de uma religião, porque você precisa se salvar desse nada que vai ter que ser inaugurado. Você vai ter que se salvar do sensível destinado à aniquilação. O sensível que, então, o que você faz? Você abandona, como se fosse um foguete, abandonando já a terra, abandonando o corpo, porque aquilo já está condenado. É como se fosse um momento em que a gente já está vendo a dizimação da terra, e é preciso encontrar algum lugar. O Hades, o paraíso, o pós-mortem, a inteligência, a artificialidade, o novo Éden, seja o que for, é preciso galgar nesse ponto, porque se você não galga nesse ponto, você vai ser dizimado. Então esse espírito do desterro que fundaria tanto a empreitada quase religiosa da metafísica, né, de buscar, portanto, o conhecimento como uma libertação, a vontade de verdade, ela te libertará dos grilhões do sensível, e a própria religião, no sentido de buscar uma salvação, buscar um pós-mortem, buscar uma vida para além do sensível, que já está, de alguma maneira, logo de cara, condenado.